Nos grandes clássicos da mitologia grega, é muito comum encontrarmos passagens nas quais um oráculo dita ou transforma o destino de seus personagens, seja Édipo, que teve seu destino traçado em seu nascimento, matar seu pai e se casar com sua mãe, ou Narciso, por exemplo, que recebeu a profecia de que, caso algum dia visse sua própria imagem, os seus dias estariam contados. Mas acredite você ou não, os oráculos não são meramente personagens de contos fantasiosos. Muito pelo contrário, eles existiam, e um deles em especial, o famoso Oráculo de Delfos, foi sistematicamente estudado pela ciência. E agora, finalmente, podemos compreender o que é que acontecia e como as coisas funcionavam naqueles tempos. Eu te convido agora a fazer essa viagem de volta ao passado e descobrir como a ciência explica o Oráculo de Delfos. Preparados? Eu sou Boco, o sétimo filho. E você é muito importante aqui no canal. Oráculo de Delfos. Como a ciência explica os oráculos da mitologia grega? No subsolo do Templo de Apolo, localizado na paisagem montanhosa da antiga cidade de Delfos, na Grécia, existia o Oráculo de Delfos, o mais famoso oráculo de toda a Grécia Antiga. Durante séculos, mais precisamente entre o ano 8 a.C. e 2 a.C., este local sagrado foi frequentado por diferentes tipos de visitantes que variavam entre cidadãos comuns, estrangeiros e figuras ilustres como Alexandre o Grande. Os visitantes iam até o local para se consultar, a fim de receber previsões e orientações sobre o seu futuro. Os gregos acreditavam que quem enviava as previsões era o deus do sol Apolo, por meio de uma pitonisa. A pitonisa, por sua vez, era selecionada quando jovem. Ela não precisava pertencer a qualquer classe social, mas, após escolhida, precisava passar por um intenso treinamento assistido pela congregação de mulheres de Delfos. A preparação incluía jejuar e se privar de relações sexuais. Mas quando um visitante chegava ao templo para se consultar com a pitonisa, ele era recepcionado por vários sacerdotes que o acompanhavam até a fonte para se limpar e purificar. Muitas vezes o protocolo das consultas envolvia sacrificar uma ovelha ou cordeiro que tinha suas entranhas examinadas pelos sacerdotes à procura de sinais proféticos. Após feito isso, os peregrinos caminhavam por um extenso caminho íngreme de calcário que era repleto de esculturas, ornamentos e construções para até, enfim, chegar em um templo repleto de pilastras e colunas que hoje está em total ruínas. Dentro do templo aconteciam as celebrações e adorações a Apolo, mas era no subterrâneo desse prédio que a pitonisa atendia os visitantes. Ali, antes de conversar com cada um deles, segundo os relatos de historiadores como Plínio e Diodoro e filósofos como Platão e Plutarco, a pitonisa ia até a câmara, que possuía uma fenda no solo. Desta fenda saíam gases perfumados que eram inalados pela religiosa, em uma espécie de transe mediúnico. Só após feito isso, ela podia realizar as consultas. As previsões eram ditas em forma de versos, semelhantes aos usados nos poemas Ilíada e Odisseia. Por esse motivo, cabia a cada um tentar interpretar a sua própria previsão. Para os antigos gregos, os gases que saíam do solo do templo e entorpeciam a pitonisa era uma manifestação de Apolo.
Segundo a crença e mitologia grega, originalmente o templo era regido por Gaia, a divindade que representava a terra, e sua filha, uma serpente Piton, era a responsável por tomar conta deste lugar sagrado. Apolo, o deus Sol, com a intenção de tomar o templo para si, matou a serpente Piton e a lançou em uma fenda no subsolo do templo. Com o passar do tempo, o corpo da serpente teria entrado em decomposição e, por esse motivo, esses gases frequentemente saíam do solo. Com o passar dos anos, com a colonização romana, o oráculo de Delfos sofreu diversas pilhagens. Por fim, a grande expansão do cristianismo na região contribuiu para o fechamento definitivo. Apesar dos anos gloriosos do oráculo, tudo o que restou dele foram as suas ruínas. Ainda assim, por muitos séculos, os relatos sobre Delfos, sua estrutura e principalmente sobre os misteriosos gases entorpecentes de Apolo intrigaram os cientistas. Foi aí então que, em 1900, um famoso especialista em história clássica chamado Adolphe Paul Oppé decidiu visitar as escavações nos Delfos. Como o historiador não encontrou nenhuma fenda no local, ele acabou escrevendo um influente artigo que contrapunha as descrições de Plutarco e as antigas descrições sobre o oráculo. Ele ainda afirmou que, além de não existir nenhuma fenda no local, nenhum gás mágico poderia produzir o estado de transe descrito desses relatos. O artigo de Oppé, então, passou a ser a nova ortodoxia do mundo acadêmico. Mas a história mudou quando, em 1980, as Nações Unidas conduziu uma pesquisa na qual o geólogo de Boer observou superfícies de falhas expostas do santuário. 10 anos após essa sua constatação, o geólogo não conseguiu se esquecer do que encontrou em Delfos. E ao se encontrar com o arqueólogo Hell em um parque arqueológico de Portugal, conseguiu convencer de sua teoria de que as falhas que havia encontrado em Delfos poderiam ser a famosa fenda que, segundo a mitologia, conduzia os gases de Apolo até o centro do oráculo. Os dois, então, resolveram montar uma expedição para explorar melhor o local. Após eles terem aberto mais uma vez as especulações sobre Delfos, outros estudos foram realizados. Em 1996, no qual as fundações do templo, feita pelos dois, foram examinadas. Durante a primeira exploração, foi localizada a falha dos Delfos, cientificamente intitulada de linha leste-oeste da falha principal. Posteriormente, foi descoberta uma segunda falha que a cruzava no local do oráculo, a falha de Kerna. Nesse mesmo ano, a equipe arqueológica de Michael D. Higgins publicou o livro Geological Companion to Greece and Aegean, no qual afirmava que havia realmente uma falha abrupta que poderia emitir gases tóxicos e que não havia, portanto, nenhuma razão geológica para rejeitar a tradição. No entanto, a presença de falhas não explicava a possível emissão de gases tóxicos no passado. Foi aí, então, que uma meticulosa pesquisa geológica começou a ser feita sobre o local. De Boer sabia que geólogos estavam analisando gases que formavam bolhas ao longo de falhas submersas no Golfo do México. Essas falhas, localizadas em uma área de calcário betuminoso, estariam produzindo gases leves de hidrocarboneto, e então se cogitou a possibilidade de que o mesmo poderia ter acontecido nos Delfos no passado. Para investigar a nova indagação, o químico Chanton juntou-se à equipe. Nas amostras de calcário coletadas da fonte de Kerna, ele encontrou produtos da decomposição do etileno, como metano e etano,
Como o etileno possui um aroma agradável, esse fato parecia se apoiar na descrição antiga de que os vapores tóxicos possuíam o aroma de um delicado perfume. Ainda assim, restava descobrir a causa dos efeitos alucinógenos que afetavam as pitonisas, promovendo o transe. O toxicólogo Spiller então integrou o projeto a fim de esclarecer esse impasse. Spiller, que trabalhava com adolescentes usuários de drogas, descobriu vários paralelos entre o estado de transe das pitonisas e o relato dos jovens que ficavam agitados ao inalar substâncias como cola ou thinner, os quais contêm gases leves de hidrocarbonetos. Além disso, estudos realizados há 50 anos atrás, feitos pela médica anestesista Isabella Herb, revelaram que uma mistura de 20% de etileno, caso inalada por um adulto, poderia causar um estado de inconsciência. Mas, em concentrações menores, essa mesma mistura levava a um estado de transe. Essa condição consistia em um estado consciente, em que a pessoa era capaz de se sentar e responder perguntas, experimentava sensações de euforia e tinha amnésia após passado o efeito do gás. O mais intrigante de tudo isso é que este estado de transe descrito pela cientista bate totalmente com o estado de transe das pitonisas descrito por Plutarco. Foi desse modo que a ciência finalmente conseguiu compreender como funcionava o oráculo de Delfos e constatar que não se tratava, portanto, de uma lenda e um mito, mas de um fato histórico e real. Há séculos, lendas clássicas têm despertado a curiosidade dos cientistas, que resolveram tentar desmistificar e entender melhor o que se passava em outras épocas. Os motivos que levaram povos antigos a criar tais histórias são por vezes confusos e de pouco conhecimento nosso. Seriam apenas contos. Há muito ainda o que se descobrir, e os especialistas de diferentes áreas podem sim nos ajudar a esclarecer, mesmo que aos poucos e com muito tempo, os mitos e as verdades que até então parecem tão incertos e obscuros para nós. Hoje eu estou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e deixe a sua sugestão para futuros vídeos para que você veja aqui com a gente, tá bom? Beijo grande, se inscreva no canal, dê o seu like, porque tudo isso não demora muito tempo para você, mas ajuda bastante a gente. Até lá.